bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nessa videoaula, né, até que enfim, vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto aí, né, que todos os alunos me pedem muito, vocês não têm ideia, desde o sexto ano até, né, o ensino médio aí. Então, bora abordar sobre esse assunto aí tão polêmico até os dias atuais. Lembrando que a Segunda Guerra, gente, ocorreu entre o ano de 1939 e 1945, tudo bem? Vamos lá, então, né, fazer uma pequena introdução. Como foi, né, que de fato eclodiu a Segunda Guerra Mundial? Primeiramente, né, muitos historiadores, eles acreditam que, de fato, a Primeira e a Segunda Guerra, elas não deveriam nem receber essa nomenclatura, mas sim que, né, a Segunda Guerra, ela nada mais é do que uma continuidade da Primeira. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu entre o ano de 1914 ao ano de 1918, tá bom? Então, quando, né, se teve o Tratado de Versalhes, e que nada mais foi do que uma punição, né, à Alemanha, que, vamos dizer assim, foi considerada a única culpada de tudo, a gente consegue observar, né, que esse revanchismo, né, principalmente dessas potências aí que perderam, vamos dizer assim, acabou fazendo com que ocorresse essa Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu particularmente, eu acredito que houve sim só uma única guerra, a Grande Guerra, tá bom? Então, eu não faço muito parte dessa questão de falar que teve a Primeira e a Segunda Guerra. Mas a gente coloca dessa forma que ficaria, vamos dizer assim, uma forma mais didática para vocês aprenderem e fica muito mais fácil de entendimento aí, tá bom? A gente já viu em outras videoaulas, né, de que forma foi que ocorreu a ascensão, né, tanto do fascismo na Itália quanto do nazismo, né, na Alemanha. E a gente consegue observar que isso ocorreu principalmente após a crise de 1929 que ocorreu lá nos Estados Unidos, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Até porque os Estados Unidos, após a Primeira Guerra, ela vai ajudar muito esses países a se reconstruir. E por conta da crise, um dos primeiros atos que ele vai acabar fazendo, né, é deixar de investir dinheiro nesses territórios e começar até a cobrar algumas dívidas. E isso vai acabar trazendo, né, insatisfação daquela população que já via aqueles governos atuais, em grande parte, né, que eram os parlamentares que governavam, e vão começar a ser adeptos, né, vamos dizer assim, dessas novas formas de organização política que estamos vivenciando no período entre guerras. Então, aqui a gente consegue observar que o fascismo e o nazismo, né, que tinha essa questão do nacionalismo bastante aflorado, ele acaba, vamos dizer assim, se acendendo bastante e traz esse sentimento revanchista contra esses países aí, né, contra essas nações que foram a vencedora da Primeira Guerra. A gente consegue observar, né, que durante o período entre guerras, que a gente vai dizer que seria entre 1919 a 1939, né, a Inglaterra e a França, elas estavam vendo que o Hitler ele já estava vindo, né, vamos dizer assim, de uma política totalmente contra o Tratado de Versalhes, até porque ele já estava criando exército, já estava fazendo armamento, né, estava, vamos dizer assim, fazendo uma política de anexações, e a gente vê que a Inglaterra e a França, ela teve uma coisinha chamada política de apaziguamento, que foi até um reconhecimento, vamos assim dizer, né, dessas anexações, porque esses dois territórios, eles sabiam que eles iam entrar em guerra, mas eles queriam um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, para poder se preparar melhor, até porque eles já tinham acabado de sair de uma Primeira Guerra e estavam, vamos dizer assim, tentando se organizar principalmente economicamente. Mas essa política, né, de apaziguamento, ela vai acabar, vamos dizer assim, sendo desfeita, né, quando Hitler, no ano de 1939, ele acaba invadindo a região da Polônia. Então, a gente vai dizer assim, que o estopim da guerra, né, vai ser a invasão da Polônia, até porque a França e a Inglaterra, eles já tinham reconhecido aquela região como uma região totalmente independente, e eles não aceitavam qualquer tipo de interferência, tá? E não só por isso, eles já estavam vendo, né, que o Hitler, ele já tinha feito um acordo com a Itália, né, com o Japão. E além disso, posteriormente ficou-se sabendo que Hitler e a União Soviética tinham feito um acordo entre si, né, até para poder invadir o território da Polônia e cada um ficar com uma região, né, vamos dizer assim, que acabasse lhe pertencendo. Claro que o Hitler, ele, vamos dizer assim, ele não gostava de Stalin, o Stalin ele sabia que ia entrar em guerra sim, né, ao lado dos ingleses e dos franceses, mas ele também, né, vamos dizer assim, estava tentando
tentando vamos dizer assim, se organizar, né, para de fato enfrentar o Hitler aí nesse conflito que a gente mais popularmente conhece como a Segunda Guerra Mundial, tá bom? A Segunda Guerra Mundial, gente, ela vai ser dividida em 2 períodos. Novamente, para ficar uma forma muito mais didática para vocês aprenderem, tá? Então, a gente vai dizer que o primeiro período vai ser entre o ano de 1939 e 1941, é que literalmente, né, o eixo, quem seriam, né, o eixo? A Alemanha, Itália e o Japão. Eles vão fazer muitas conquistas, são eles que vão invadir os territórios e vamos dizer assim, é como se fosse o auge, né, vamos dizer assim, da sua, vamos dizer assim, das grandes conquistas, né, e a gente vai dizer que a Segunda Guerra, ela é dividida, né, no segundo período, que seria entre o ano de 1942 e 1945, que é quando os aliados, nesse caso aí a gente pega a Inglaterra, a União Soviética, a França e, né, a entrada dos Estados Unidos posteriormente. Então, esses países, eles deixam de se defender e começam, né, praticamente a lutar de fato com Hitler e começam a reconquistar esses territórios aí que foram dominados, tá bom? Então, eu agora vou estar iniciando com vocês falando sobre o primeiro período. Então, a gente vai falar muito sobre essa expansão nazifascista aí que tá ocorrendo durante a Europa desse período, tá? Então, que nem a gente consegue observar aí, né? O maior estopim vai ser o domínio da Polônia. Então, eu vou mostrar aqui no mouse para vocês a região da Polônia. Então, vocês conseguem observar aqui. A Polônia, ela foi dividida, que nem eu citei para vocês. Essa parte aqui mais colorida pertencia a Hitler. E essa parte aqui, né, um pouco mais clara, pertencia a Stalin. Não sei se dá para observar aqui, mas isso daqui seria a bandeira da União Soviética, tá bom? Então, a gente consegue observar que o Hitler, ele consegue dominar facilmente a Polônia, gente, em 3 semanas. Até porque a gente via que ele tinha uma tática de guerra que era mais popularmente chamada de Blitz, que é chamada de guerra relâmpago. O que seria, né, essa guerra relâmpago aí para vocês? Seria um ataque simultâneo, a gente diz que seria, né, por ar e por terra. E dependendo, às vezes a gente também pode implementar aí um ataque por mar também. Então, eram ataques totalmente sincronizados, né, e praticamente era impossível de você conseguir se defender. Então, a gente consegue observar, né, que o Hitler domina a região da Polônia muito facilmente e depois, quando ele pega, né, vamos dizer assim, seu território que lhe pertencia, né, com um acordo com a União Soviética, o Stalin, ele vem e só, vamos dizer assim, pega a sua parte que lhe condiz no contrato. Então, a gente consegue observar que a Inglaterra e a França, né, quando eles veem que o Hitler, ele vai desobedecer e invadir a Polônia, eles vão acabar declarando guerra oficialmente à Alemanha no dia 3 de setembro de 1939. E aí sim, né, a gente diz que é essa data que marca o início da Segunda Guerra Mundial. A gente consegue observar, né, que uma das táticas aí do Hitler, quando ele domina a região da Polônia, ele vai, vamos dizer assim, fazer uma ameaça muito à França, que dá para vocês observarem aqui, que é o território francês. Vai ter um período, né, que a gente vai dizer que é guerra de brincadeira, que a gente consegue observar que o Hitler ele vai movimentar, né, os seus soldados para a fronteira francesa e fica ali o tempo todo, vamos dizer assim, ameaçando uma guerra de fato, né, e acaba, vamos dizer assim, deixando os franceses, os soldados franceses, vamos dizer assim, até, como é que eu posso dizer assim para vocês, ansiosos, porque eles não sabem se eles devem se preparar para uma guerra de fato, se eles precisam aguardar ser invadidos, se eles devem invadir, e aí resultado, né, a gente consegue observar que por conta dessa tática aí, né, vamos dizer assim, muito mais psicológica, os alemães, eles vão sim conseguir, né, conquistar a região norte da França. Então, por isso que vocês veem aqui, né, que no mapa apenas uma parte da França ela é dominada. Além da França, o Hitler também acaba invadindo a região da Dinamarca, tá bom? A região que a gente conhece aqui da Noruega, da Bélgica e dos Países Baixos, tá? Luxemburgo também. Então, eu peguei um mapa aqui para vocês ficar
mais fácil entendimento, todos os territórios que o Hitler, né, acabou dominando aí, que ficou, vamos dizer assim, sobre a sua tutela e aonde ocorreu os conflitos aqui de fato, tá? Então, a gente consegue observar que depois dele fazer toda essa dominação, o Hitler, né, ele vai tentar atacar a sua maior inimiga, que era quem? A Inglaterra. Como ele já tinha dominado, né, vamos dizer assim, o norte da França, já tinha dominado aí, vamos dizer assim, os franceses de fato, e esses franceses eles estavam totalmente recolhidos, a Inglaterra ela se vê sozinha na guerra. E aí, né, a Alemanha, ela vai tentar fazer esse ataque que eu já disse para vocês, que é o ataque de Blitz, né, ou nada mais chamado de guerra relâmpago. E ela só não conseguiu conquistar a Inglaterra porque os ingleses acabaram criando uma invenção, gente, assim, que vai salvar a pele deles, que é o quê? O radar. O radar, gente, ele vai ser, vamos dizer assim, aquele aparelhinho que fica possível de você encontrar, né, de você saber a localização, ou melhor, da onde está vindo, surgindo aqueles ataques ali. Então, aqueles soldados, vamos dizer assim, britânicos, eles acabavam se posicionando em lugares estratégicos. Até porque quando Hitler, ele fazia esses ataques aéreos, ele sempre tentava atacar, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer para vocês? Ele atacava lugares que eram essenciais. Então, principalmente aí a gente vê questão de energia, de comunicação, né, transporte, rota de onde se leva comida. E por conta, né, desse aparelho radar, a gente consegue observar que ao invés do Hitler atacar, ele estava perdendo, né, vamos dizer assim, muito desses locais estratégicos aonde ele estava, vamos dizer assim, aonde ele estava parado, né, para poder fazer esses ataques aí. Então, os ingleses, né, a gente vai dizer que ele começa a dar uma reviravolta na guerra, e o Hitler, né, ele acaba meio que desistindo de atacar a Inglaterra, ele recua, volta, né, para o continente, e aí o Hitler, ele vai fazer uma tática, né, que a gente já falou sobre esse sujeito, que é Napoleão, que vai tentar fazer o quê? Um embargo, vamos dizer assim, econômico, né, com os ingleses. Quando eu falo econômico, é literalmente, né, tentar dominar toda a região aqui do Mediterrâneo, que eu tô mostrando para vocês aqui pelo mouse, né, e principalmente dominar a região norte da África, porque era da onde vinha grande parte dos alimentos dos ingleses, tá? Os americanos também mandavam muito alimento, tá, para os ingleses, mas grande parte dessa alimentação vinha dessa região. Então, quando Hitler acaba dominando a região aqui mais ao norte, né, do continente africano, a gente vê, né, que os ingleses, eles começam a se ver, vamos dizer assim, num beco sem saída, tá? E aí, que nem a gente consegue observar, né, o Hitler, ele começa a isolar, né, esse abastecimento inglês aí de todas as formas. E o Hitler, ele começa a ter essa tática de guerra, porque ele vê que o que ele achava que a guerra ia durar muito, vamos dizer assim, ia ser uma coisa muito fácil para ele, que não iria durar aí, né, tantos anos, e ele conseguiu observar por conta, né, dessa invenção aí chamada radar, que talvez ele poderia ter, sim, uma pedra no seu sapato. E aí, além disso, né, o Hitler, conforme ele viu que ele tinha que isolar os ingleses, ele começou a se preocupar consigo mesmo e começou a ver territórios, né, que poderiam oferecer para ele alimentos, né, vamos dizer assim, e outras áreas, outras regiões em que ele pudesse, vamos tirar assim, retirar principalmente aquela matéria-prima para que ele continuasse investindo na guerra. E aí o Hitler, ele voltou os seus olhos para quem, gente? Para a União Soviética, que estava bem quietinha aqui. Então, quando os alemães eles começam a invadir a União Soviética, é quando a União Soviética ela vai entrar ao lado dos ingleses na luta contra o Hitler, tá bom? Eu tô falando sempre o Hitler, gente, mas a gente não pode esquecer que a Itália também, ela tem uma participação aí ativa na guerra, tá? Mas a gente sempre acaba falando a Alemanha, porque a Alemanha, ela realmente, né, vamos dizer assim, teve um papel de muito mais destaque. E aí, né, a gente consegue observar que os alemães, eles vão acabar criando uma coisinha que é chamada Operação Barbarossa, né, o Barbarossa. O que seria essa operação? Que era tomar, tá, a região que a gente conhece de Leningrado
e a região que a gente conhece de Moscou, até porque, vamos dizer assim, seriam as duas cidades mais importantes da União Soviética, tá? E além disso, né, de tentar conquistar esses dois territórios da União Soviética, ele também vai acabar invadindo a região aqui das Ilhas Gregas, tá bom? Que a gente consegue observar, e também a própria região da Iugoslávia, ou seja, ele quer fechar a região balcânica aqui, literalmente, né, para o seu domínio. Então, temos aqui a Iugoslávia e a região aqui da Grécia, tá? E a região balcânica, que a gente consegue observar, ele quer dominar tudo para si. Enquanto isso, né, e o Japão, eu falei para vocês, né, que tinha o eixo, que nada mais era Alemanha, Itália e Japão. Gente, o Japão, ele estava fazendo várias dominações, né, na região ali do Oceano Pacífico, e os japoneses, eles vão acabar fazendo, né, uma coisa totalmente assim, vamos dizer assim, insana, que ninguém acreditava que eles iriam fazer, que eram, né, pegar os kamikazes e fazer ataque, né, à base naval de Pearl Harbor, que fica nos Estados Unidos. Gente, aí vai ser, né, vamos dizer assim, a reviravolta de fato da guerra, porque os Estados Unidos, ele vai entrar ao lado dos aliados, que nesse caso vai ser Inglaterra e União Soviética. E aí sim a gente vai ver, né, o segundo período da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês estejam gostando aí, tá? Lembrando que, se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu estarei respondendo para vocês aí, tá? E bora lá então para o segundo período, tá bom? Que nem a gente vê, o segundo período ocorreu entre Gente, deixa eu fazer o inverso aqui, olha. Corrigindo aí para vocês. Às vezes na pressa, né, a gente acaba fazendo besteira. Então, o segundo período vai ocorrer entre 1942 e a 1945, que seria, né, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Quando os Estados Unidos, né, ele passa ao lado dos aliados, isso daqui vai ser algo bastante importante porque a guerra já está ocorrendo desde 1939. Então, assim, muitos dos soldados já estão desgastados, né? Então, quando os Estados Unidos ele entra na guerra, ele vai trazer, né, eu acho que uma das coisas mais importantes que é recurso humano, ou seja, soldados totalmente descansados. E não só isso, ele também vai trazer material bélico. Então, gente, o que antes os Estados Unidos ele era, né, nada mais do que um grande, vamos dizer assim, comerciante de arma, que ele era o responsável por vender esses armamentos, agora ele passa, né, a ser um distribuidor de fato, porque ele tá na ativa, né, ali como é que eu posso estar dizendo para vocês, né, na guerra. E aí, gente, o que a gente consegue observar é que os Estados Unidos, né, quando ele entra na guerra, o foco dele vai ser tentar neutralizar o domínio japonês. Então, né, os Estados Unidos ele vai vir cada vez mais conquistando, né, aqueles territórios na região ali do Pacífico que estavam em domínio japonês. Então, a gente consegue observar, né, que o Japão ele já começa a ficar, vamos dizer assim, um pouco abalado. Dizem, né, alguns historiadores que quando Hitler soube desse ataque dos japoneses perante aos, vamos dizer assim, aos estadunidenses, que ele literalmente ficou bastante preocupado porque até então ele se via como, vamos dizer assim, uma possível vitória, porque os Estados Unidos, né, como uma potência militar aí, né, ele poderia vir sim prejudicar toda essa, vamos dizer assim, essa conquista alemã. E quando ele ficou sabendo disso daí, ele ficou, vamos dizer assim, um pouco preocupado, porque ele sabia que os Estados Unidos, ele não ia ficar só na região do Pacífico, mas sim que ia acabar chegando ali na região, né, do continente europeu. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, quando houve esse ataque aí, chegou-se, o japonês chegou a matar mais de 2.400, né, vamos dizer assim, pessoas, e teve no total aí de 1.200 feridos. E olha porque eles atacaram apenas uma base, né, naval. Só para vocês terem uma ideia, 159 aviões, eles ficaram seriamente danificados. E além disso, né, fora duas dúzias aí de navios que foram totalmente afundados e 188 aviões que foram destruídos. Então, assim, os japoneses, né, através desses ataques aí dos kamikazes, eles fizeram um estrago bem grande, né, ali em Pearl Harbor. Depois eu venho
fazendo um vídeo complementar para vocês, falando, né, o que seria esses kamikazes, né, que nada mais seriam do que aqueles aviadores suicidas, tá? E aí eu venho abordando um pouco mais esse assunto. A gente, né, voltando novamente para a região do continente europeu. A gente vê que o Hitler, né, quando ele domina a região da África, os soviéticos, vamos dizer assim, durante esse período, porque eles estavam tendo um ataque, né? A Alemanha, ela estava fazendo 2 ataques, tanto no norte da África, quanto, né, na União Soviética. Então, no norte da África, ela conseguiu, vamos dizer assim, ter sucesso, e na região que a gente conhece, né, como o Stalingrado, que vai ser outra região aí que eles vão tentar dominar, Hitler, ele vai começar a ter as suas primeiras derrotas. Gente, assim, diz que o Stalin, ele literalmente vai fazer, assim, uma guerra muito louca, né? Isso daí já é uma tática até dos próprios russos, que era uma tática, assim, de guerra, que eles iam recuando cada vez mais para o interior, e eles saíam destruindo tudo isso daí. Então, isso daí já era uma tática que utilizaram até com Napoleão Bonaparte. Então, assim, se o Hitler tivesse estudado um pouquinho de história, talvez ele não tivesse cometido os mesmos erros, né? E não só por isso, também diz que estava no inverno bastante rigoroso durante esse período. E a gente sabe lá que na União Soviética, né, naquela região ali, o inverno, misericórdia. Então, assim, resultado. E o Stalin, ele nunca ia aceitar uma derrota na cidade onde recebe o nome dele, e nem também na região, né, que a gente vai falar, assim, de Leningrado também, até porque, vamos dizer assim, o governo soviético, ele estava, né, se tornando uma superpotência aí. Não é à toa que após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai estudar a Guerra Fria, e a gente fala muito desse conflito dessas duas potências, que eram Estados Unidos e União Soviética. Então, assim, quando, né, eles, vamos dizer assim, eles vencem essa batalha, e os alemães, eles começam a recuar, a ser expulsos do território da União Soviética, vai ser o momento em que Stalin, ele vai falar assim, bem, agora é o momento da gente atacar a Alemanha e não ficar mais aqui recuado, escondido. Vamos de fato a essa guerra, tá? Enquanto isso, né, a gente fala muito, né, sobre esses países, né, que são os grandes personagens aí, mas e o Brasil? Sim, gente, o Brasil também chegou a participar, né, ao lado dos aliados, durante o governo, né, de Getúlio Vargas, e a gente vai mandar aí no total de 2.500 soldados, né, que seria a Força Expedicionária Brasileira, e mandamos aí no total também de 5, né, vamos dizer assim, nesse caso seriam aviadores, né, que seriam, vamos dizer aí, teria um papel de destaque também aí na guerra, que seriam a FAB, que é a Força, né, Aérea Brasileira. Então, assim, esses caras, né, esses soldados brasileiros, eles vão acabar desembarcando, tá, na região da Itália, e eles vão conseguir, sim, né, junto com alguns soldados aí das forças aliadas, e vão expulsando cada vez mais os alemães dessa região. Então, a gente consegue observar, né, que eles conseguem dominar a região da Itália. Além disso, conseguem depor o Mussolini. Claro que o Mussolini, ele vai tentar fugir, mas depois ele vai acabar sendo preso e vai acabar sendo morto, tá, gente? E aí sim, a Itália, ela vai se render e ela vai passar ao lado dos aliados. Então, assim, dizem que quando Hitler fica sabendo, né, do que aconteceu com Mussolini, ele também começa a se desesperar, porque, gente, é claro que eu não ia colocar aqui para vocês, mas assim, tem algumas imagens bem fortes, tá, da morte de Mussolini, e é uma coisa assim que vocês não têm ideia, foi uma coisa assim bem bárbara mesmo. E o mais engraçado é que não foi nem tanto, né, vamos dizer assim, os soldados que fizeram, mas foram o próprio povo italiano, né. Então, assim, a gente vê o quanto um cara que era exaltado, no final ele teve um fim tão ruim da sua vida. E temos, né, o dia mais marcante da Segunda Guerra Mundial, que é chamado dia D, né, que literalmente ocorreu no dia 6, né, de junho de 1944. A gente diz que aqui, né, praticamente já estamos, né, finalizando aí a Segunda Guerra Mundial, porque vai ser o momento em que os aliados, então seria aí o exército, né, que a gente vai falar tanto dos americanos, né, dos norte-americanos, como dos ingleses também, eles vão acabar desembarcando na região da Normandia, gente. E aí sim, né, que seria na região norte da França, que foi a
região dominada, né, pelo Hitler, e eles acabam, vamos dizer, dominando aquela região. Então, quando eles conseguem reconquistar a França, né, e a Bélgica, a gente também consegue observar que eles acabam trazendo cada vez mais, né, esses países para o seu lado e vão implementando ainda mais essa força tática que está tendo. Enquanto estava ocorrendo, né, vamos dizer assim, essa recuperação de território, né, a gente consegue observar aí que a União Soviética, ela vai adentrar de fato o território alemão e vai começar, né, vamos dizer assim, derrotar os alemães dentro do seu próprio país. E só para vocês terem uma ideia, gente, diz que quando houve esse ataque, né, dos soviéticos e posteriormente acaba, né, vamos dizer assim, adentrando também o exército da Inglaterra e dos Estados Unidos, e a Alemanha ela já praticamente já estava dominada, né, o Hitler ainda que tinha, né, esses ideais, que ainda achava que poderia de alguma forma vencer a guerra, mas quando ele viu que praticamente os soviéticos já estavam na porta, né, do seu esconderijo, ele vai acabar pedindo, né, ou melhor, ele vai acabar cometendo suicídio e vai pedir para que um dos seus, vamos dizer assim, amigos, né, um dos seus braços direitos aí no comando, acabasse queimando o corpo dele, né, e da sua esposa, Eva Braun, até como uma forma de para que não reconhecessem ele e não servir como um troféu. E a data, né, do seu suicídio ocorreu no dia 30 de abril de 1945, tá? Tem algumas fontes que dizem aí que os soviéticos, eles tinham um crânio, né, em seu domínio, em que eles diziam sim que era de Hitler. Mas como, né, a nossa tecnologia ela avançou bastante, hoje a gente tem uma coisinha chamada, né, DNA, acabou se descobrindo que aquele crânio nem era de um homem, mas sim que era de uma mulher. E aí, né, a gente sabe que acabou surgindo várias teorias aí, né, dizendo que talvez o Hitler, ele não tenha cometido suicídio, que ele possa ter, vamos dizer assim, fugido, né, então, assim, ninguém sabe o que ocorreu de fato, né, com o Hitler, com seu corpo aí, tá bom? Além disso, só mais uma fofoquinha aí, né, porque amamos fofoca, além dele, né, vamos dizer assim, ter matado a sua própria esposa, sua companheira, ele também mandou matar suas duas cachorras, né, que eram praticamente como se fossem suas filhas. A Eva Braun, ela vai ter uma participação, assim, bem bacana na vida de Hitler, porque os dois, eles sempre tiveram caso, mas eles nunca foram casados. Eles só casaram, vamos dizer assim, na véspera, vamos dizer assim, do suicídio deles. Então, o Hitler, né, diz que ele literalmente chegou na Eva Braun e falou assim, eu só caso com você se você cometer suicídio comigo. E ela sabia, né, que algo pior poderia acontecer com ela, até porque todos sabiam que ela tinha um caso com o Hitler, e ela acabou, né, vamos dizer, aceitando esse acordo aí. E aí, onde eles casaram, né, e no dia seguinte acabaram cometendo suicídio, tá bom? Então a gente diz, né, que a guerra ela vai se estender aí durante mais algum período, porque a Alemanha, né, a gente já viu que a Itália ela já tinha se rendido, e a Alemanha ela se rende, né, no dia 8 de maio de 1945. Só que os japoneses, gente, eles não se rendem, eles ainda continuam, vamos dizer ainda, né, nessa guerra, nesse conflito. Aonde o presidente dos Estados Unidos desse período, que era o Harry Truman, ele vai acabar, né, criando eu acho assim, uma das armas que, na minha humilde opinião, assim, eu acho que não tinha necessidade de ter sido utilizado, que seria, né, o que a gente conhece hoje, né, como a bomba atômica, né, que literalmente, assim, vai fazer um estrago muito grande. Então, Harry Truman, ele vai acabar mandando bombardear, né, com a bomba atômica, a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki, tá? Então, Hiroshima, ela foi bombardeada no dia 6 de agosto, tá? De 1945, e Nagasaki, né? 3 dias depois, aí no dia 9 de agosto de 1945. Então, assim, mesmo fazendo esse estrago, gente, os japoneses, eles só vão se render no dia 2 de setembro de 1945. Então, essa data, dia 2 de setembro, é quando, né, a gente coloca como se fosse o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente consegue observar aí, né,
que os estragos que os Estados Unidos vai acabar fazendo nessa região vai ser muito grande. E isso vai trazer um medo muito grande para a população, porque ninguém imaginava do poderio, né, que os estadunidenses eles tinham dentro do seu território. E isso vai chocar o mundo inteiro, ou melhor, choca não, ainda choca a gente, tá? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de um arquivo pessoal meu, tá? Lá na região de Nápoles, né? A gente vai dizer que fica na Itália, tá bom? A região de Nápoles, gente, ela era uma das bases navais onde ficava, né? Vamos dizer aí, dessa força do eixo. E é muito comum quando você vai visitar Nápoles, gente, você vê muito dessas bombas aí. Você vê que essa bomba, ela tá praticamente intacta, ela caiu no território italiano, mas ela não chegou a explodir. E essa foto eu tirei, né, porque a cidade de Nápoles, eu não sei se vocês sabem, mas ela é como se fosse duas cidades, porque tem uma cidade totalmente subterrânea e tem, né, a cidade que está na superfície. E lá tem alguns passeios que você faz nessa parte aí subterrânea, que eram aonde, né, a população italiana ela se escondia, né, quando tinha esses ataques, e acabaram deixando essa bomba aí, né, expostas pra gente ver. Então, assim, ao mesmo tempo que você vê aquilo dali, você pensa no sofrimento da população civil, que não tinha nada a ver com o conflito, né, que se escondia, tá, debaixo dessas, vamos dizer assim, dessas cavernas aí, e depois, né, de ter acabado a guerra, imagine quantas bombas não se permaneceram ainda ativas naquele território. Isso aí, gente, só para vocês terem uma ideia, tá exposto em quase todo o território lá. Eu fui numa igreja também, que é uma igreja considerada milagrosa, pelo simples motivo que caiu a bomba e essa bomba não explodiu, né? E acabou se preservando a igreja e é algo assim que eles consideram, né? O povo italiano muito religioso, eles consideram até como se fosse um milagre, né? Que ocorreu dentro daquela igreja. E só para vocês terem uma ideia, recentemente teve uma bomba que explodiu na região da Alemanha, né? Porque eles estavam fazendo a construção fazendo uma expansão, né, dessa linha ferroviária, e eles acabaram, né, encostando numa dessas bombas e explodiu. Então, assim, por mais que a guerra tenha ocorrido no ano de 1900, ter finalizado no ano de 1945, muitas dessas bombas ainda pode estar ativa, tá? E eu achei bem engraçado, porque depois, quando a gente já estava em casa, que o tio Diário ficou sabendo essa notícia, ele quase infartou, que ele falou, meu Deus do céu, já imaginou se aquela bomba tivesse caído quando a gente fez aquele tour subterrâneo? Nós estava morto agora. E aí eu brinco com ele e falo, mas pelo menos a gente estava lá na Itália realizando um sonho. Mas brincadeiras à parte, né, já que a gente não pode ter esse papo, né, ao vivo, vamos dizer assim, no colégio. Então eu achei bacana aí, né, disponibilizar, vamos dizer assim, essas lembranças aí que vocês sabem que eu gosto muito de compartilhar com vocês aí momentos bons, tá bom? Então, né, finalizou-se a Segunda Guerra Mundial. O que é que vai ocorrer, né? A gente vai dizer que a partir da Segunda Guerra Mundial vai criar-se uma consciência muito grande, né, dessa questão assim vamos dizer assim, de criar o que a gente vai dizer assim, uma organização com o objetivo principalmente de tentar fazer o quê? Trazer paz, né, que a gente consegue observar no mundo. Até porque, sim, como é que eu posso estar dizendo para vocês? Acabou a Segunda Guerra, mas será que, né, pode ocorrer novamente um sentimento revanchista? Será, né, será que nem eu já citei para vocês, que após a Segunda Guerra vai surgir o período, né, da Guerra Fria, mas será que isso daí pode eclodir, né, um conflito bélico de fato? Então, eles acabam criando, eu acho que um dos órgãos, né, mais importantes aí, que seriam, né, a ONU, que, né, essa sigla significa Organização das Nações Unidas. Até porque a gente já tinha se visto, né, que já tinham se criado outros órgãos com os mesmos objetivos, mas eles não foram tão afetivos, que nem o próprio Congresso de Viena, né, que ocorreu após a conquista, né, vamos dizer aí, quando Napoleão ele acabou sendo exilado, né, e vamos dizer assim, os ingleses tentaram reformular novamente o mapa europeu. Então temos aí a Convenção de Haia, que ocorreu no ano de 1889, 1907 também. Teve a Liga das Nações, que surgiu, né, após a Segunda Guerra Mundial, e todas elas falharam.
Mas a gente diz que eu acho que o principal motivo desses órgãos eles terem falhado é porque eles simplesmente sempre pegavam, né, para liderar isso daí aqueles países vencedores e não colocavam aqueles países vencidos também para ver, né, sobre as suas necessidades. Então, né, a ONU, ela vem com esse objetivo de ser uma organização totalmente neutra e tentar escutar ambas as partes, né? Não só por isso, a gente também consegue observar, né, que além de trazer paz, ela tinha, né, como principal objetivo também, né, de trazer o direito de igualdade, né, perante a todos e principalmente melhorar a vida, porque a gente sabe que após, né, esses países já ter sofrido uma primeira e uma segunda guerra mundial, que a situação não estava fácil para ninguém. A gente sabe que eu acho que o único país aí que ganhou com tudo isso daí vai ser os Estados Unidos, tá bom? Então a gente consegue observar, né, que o objetivo da ONU é trazer, vamos dizer assim, esses três objetivos aí, né? Então é paz, igualdade e melhoria de vida. A sua sede, gente, hoje ela tá localizada em Nova York, tá? Que fica lá nos Estados Unidos. Quais são os dois principais órgãos aí, né, que cuidam, né, da ONU? Então, temos aqui a famosa Assembleia Geral, tá? A Assembleia Geral, gente, ela inicialmente, né, a gente vai dizer que os fundadores foram no total de 51 países aí, tá? Então, a gente coloca aí entre esses principais países aí, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra. E temos hoje num total de 193, né, países membros, que a gente diz aí que além, né, desses daí que são os fundadores, aqueles que também têm uma participação ativa, então assim, eles também acabam influenciando nessas decisões. Então essa Assembleia Geral, que nem o próprio nome diz, né, ela vai ter um total de 50 países que são os fundadores, e ali se discute, né, todos os temas possíveis que vamos dizer assim, que tem essa necessidade de ter uma intervenção, né, da ONU. Além disso, a gente também vê que tem um outro órgão, né, que é o Conselho de Segurança, que eles têm aí principalmente, né, como maior preocupação manter a paz, né, e trazer essa segurança internacional para todos esses países, tá? E só que o Conselho de Segurança, ele é composto apenas por 15 membros. Então, temos 5 membros aí que são oficiais, que eles nunca saem, tá? Que no caso seria a China, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Rússia. E temos 10 membros que são eleitos a cada 2 anos, tá bom? Então, esses 10 membros aí é uma questão, vamos dizer assim, muito mais rotatória, porque eles são elegíveis, tá? A ONU, gente, a ONU, que nem a gente vê aí, que ele seria um estado totalmente neutro, então ele vai dispor, sim, né, da sua própria força militar, tá? Claro que a gente vai dizer que grande parte dessa força, ela acaba sendo muito mais simbólica, porque eles têm uma característica muito mais aí, vamos dizer assim, diplomática, tá? E além disso, a gente consegue observar que eles acabam, né, fazendo bastante decisões, muitas dessas votações, mas que, às vezes, né, esses países acabam não acatando, mas a gente consegue observar que, sim, a ONU, ela tem, né, um papel bastante importante aí em situações de conflito. E a ONU, gente, ela vai ter uma participação muito ativa, principalmente no período, né, que a gente vai dizer aí de Guerra Fria, mas principalmente na descolonização do continente africano, que vai acabar ocorrendo, né, nesse período pós-guerra aí. Então, ela vai acabar ajudando aí muito nessa transição aí, né, de descolonização, tá? Bem, alguns de vocês podem estar me questionando aí, nossa, mas a professora falou de Segunda Guerra, mas não falou sobre os judeus, não falou sobre o Holocausto, não... Gente, eu preferi não colocar nessa videoaula falando sobre esse assunto agora, porque depois eu vou estar montando uma videoaula para vocês falando, né, especificamente sobre o gueto, falando sobre, né, a vida que ocorria dessas pessoas que acabavam ficando nesses, vamos dizer assim, nesses campos de concentração e abordando um pouco mais falando sobre o Holocausto, tá bom? Então, eu vou fazer uma videoaula especificamente falando só sobre esse assunto, tá? Não é que eu esqueci nem nada disso, não. É porque eu acho, assim, que é um tema tão triste, né? E apesar da Segunda Guerra Mundial também ter sido, assim, uma coisa, né, vamos dizer assim, absurda, mas a gente falar que 6 milhões de judeus aí foram mortos, então assim, é um número bastante significativo. Então eu acho que merece sim uma videoaula falando só sobre esse assunto. Tá bom, gente? Bem,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, que nem eu já citei, né, podem deixar no comentário que eu estarei respondendo. A nossa próxima videoaula vai ser sobre Guerra Fria, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito desse assunto aí também, tá? Então, até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!